Sem sombra de dúvida, esse é o principal motivo que faz a maioria das pessoas terem insucesso na melhoria comportamental dos seus cães. Você sabe que motivo é esse? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. De antemão, te peço para já curtir esse vídeo aqui que a gente vai conversar um pouco de um assunto que ele é muito subestimado, mas eu gosto de trazer esse tom um pouco mais filosófico, porque é onde a gente entra numa parte mais estratégica, na parte do entendimento, na parte onde a gente exercita a nossa inteligência humana para se transformar em uma sabedoria para conduzir as interações com os nossos cães. E qual o motivo seria esse? O motivo é que os cães eles se tornam especialistas no comportamento que eles estão fazendo, seja o comportamento bom ou o comportamento ruim. Então aquele comportamento que você julga como errado, aquele comportamento, aquele mau comportamento, mau hábito ou o comportamento errado, significa que o seu cão é especializado naquele comportamento. Por incrível que pareça, o que acontece? O cachorro não sabe o que é certo e errado. Ele entende que tudo é um comportamento. Se ele consegue executar aquele comportamento, ou seja, se ele tem sucesso naquela resposta, ele entende que aquilo ali funciona e a tendência é ele continuar realizando aquilo. Isso faz parte de uma sofisticação, inclusive de uma inteligência, né, para o cão. Aquilo ali é importante para a vivência dele, para as experiências que ele vai desenvolver. E o que acontece é que ele se torna cada dia mais especializado na forma que ele se comporta e na relação que aquele comportamento tem, inclusive com o estímulo. Então, à medida que aquele comportamento ele se torna cada vez mais funcional para o cachorro, ele começa a buscar elementos que fazem com que ele perceba os estímulos mais rápido. Mas Pedro, o que você está querendo dizer com isso? Eu vou usar um exemplo, inclusive eu tenho tido atendimentos bem frequentes e procuras relacionadas a isso. Talvez eu dedique um assunto sobre isso mais futuramente, até se você achar interessante, deixa no comentário aqui a sugestão de algum assunto ou sobre algum comportamento que você queira aprender um pouco mais que eu vou trazer aqui para vocês. Mas o comportamento que eu quero dizer é a reatividade. Vamos usar esse comportamento como exemplo, tá? Reatividade é quando o cão ele reage a um estímulo e ele se torna sensível a isso. Ou seja, antes mesmo de um estímulo acontecer realmente, o cão tende até a reagir antes que aconteça algo real. Então aquela ideia de que o cachorro do nada se comportou de determinada forma, né? Do nada o cachorro mordeu, não foi do nada, porque ele é tão especializado nos estímulos que ao menor sinal de que aquele estímulo vá acontecer, o cachorro reage antes. Eu gosto de usar um exemplo até para ilustrar um pouco melhor o que é a especialização. Eu gosto de usar o exemplo militar. Por exemplo, eu fui do exército na minha época de 18 anos, o serviço militar obrigatório, e o que acontecia? E naturalmente isso é um questionamento entre os jovens, né? Por que eu vou pro exército sendo que não vai ter guerra? Quando será que vai ter a próxima guerra? Né? E a grande questão é que a gente não quer guerra. A questão é que não se alista ao exército por conta de guerra, e justamente para prevenir a guerra, e até mesmo caso exista qualquer tipo de conflito, existe uma força de integração rápida para que isso seja realizado e controle a situação. Mas no exército acontece o seguinte, existe todo um treinamento. Então, diariamente, de maneira bem orquestrada e ordinária, ou seja, existe uma ordem, existe um treinamento, que eu vou chegar, vai ter uma ação A, vai ter uma ação B, vai ter uma ação C. Só que eu não vou fazer isso uma única vez, eu vou fazer isso todos os dias. E para determinado treinamento, vou usar um exemplo que até mesmo pessoas que são civis conhecem, né? A famosa marcha, né? Quando os soldados marcham em tropa ou em pelotão, é onde fica aquela figura das pessoas marchando, andando de uma forma coordenada em grupo, né? O marchar é uma habilidade a ser treinada. Quando o indivíduo vai para o exército, ele não sabe marchar. Ele pode até ter visto o vídeo, vendo alguém ou tentado imitar, mas é totalmente diferente na prática, né? E ainda assim, existem as progressões de marcha, dependendo do lugar, dependendo dos instrumentos a serem usados. Marchar sem arma, por exemplo, em comparação em marchar com arma na mão, né? Arma empunhada, marchar com mochila, marcha de longa distância, enfim. A marcha é uma habilidade e que ela precisa ser treinada. Então, dentro de uma rotina, no quartel, por exemplo, existe o ordenado, que é marchar. Pois bem, essa habilidade, ela depende de coordenação. É repetido suficientemente a ponto de ser condicionado à atitude de marchar, sabendo se alinhar com o parceiro da frente, com o parceiro do lado, sabendo as direções a serem mudadas, né, o sentido da tropa. Então significa o seguinte, um indivíduo que ele não sabe nada, ele entra dentro do exército, ele vai passar um tempo treinando aquela habilidade para aquela habilidade ser treinada. O que acontece? Sob uma condição de guerra, as pessoas, por mais que nós não queremos guerra, têm a ciência de que alguém vai fazer alguma coisa. E esse alguém precisa estar prontamente preparado para fazer alguma coisa, para assumir o fronte da situação
e de maneira coordenada, não ter dúvida e seguir a sua objetividade e completar a missão, né? A questão é a seguinte, esse indivíduo que ele é nada e entra no exército, ele se torna especializado naquela atividade. Assim como nós, né? Cada pessoa, de repente, deseja seguir uma profissão ou uma área de atuação, uma carreira, e à medida que nós vamos evoluindo na carreira, nós vamos nos especializando naquele tipo de situação. O mundo humano, ele é exatamente como o mundo canino, né? A diferença é que o mundo canino, ele tem diversas limitações, né? E que nós impomos essas limitações aos cães. Mas o fato de nós impormos limitações não significa que aquele indivíduo dentro daquele ambiente limitado não se comporte. Afinal, dentro dele existe diversos instintos e impulsos e reações, respostas fisiológicas que independem da nossa vontade. Isso é a própria natureza. Então, quando a gente fala de um problema de comportamento, significa que o cão ele se torna muito especializado em como aquela coisa vai acontecer. O cão ele não tem muitas coisas para pensar no dia dele. Ele tem sim prioridades, que é as coisas que ele gosta e as coisas que ele não gosta. Além disso, as coisas que ele não gosta podem inclusive ameaçar a integridade física deles. Então pense um indivíduo que tem medo ou um indivíduo que acaba não gostando de coisas, ele fica cada vez mais vigilante, ele fica cada vez mais atento para aquela coisa que se por algum motivo e algum sinal ela venha acontecer, ele tem que estar totalmente atento àquilo para que ele possa dessa forma reagir. O comportamento de reatividade ele acontece dessa maneira. Ao menor sinal de um estímulo X, que o cachorro já tem uma relação, ele passa a antecipar a presença desse estímulo. E dessa forma ele reage com grande sucesso, né? Olhando pelo ponto de vista comportamental, isso é totalmente normal. Pra gente é ruim, porque ele tá tendo sucesso naquele comportamento de reagir. Seja, reagir contra um outro cão, reagir contra uma pessoa, reagir contra um barulho ou um objeto específico. É bastante comum a gente ver cães reagindo contra outros cães. Significa o seguinte, que o outro cão do outro lado, ele é um estímulo que ele é muito ameaçador. Então significa que, caso esse indivíduo apareça, antes que ele faça algo, mesmo que o cão não saiba o que é, ele é pessimista. Então ele pensa que vem algo ruim desse indivíduo. Antes de ele fazer algo, existe a reação do lado de cá. E muitas vezes ele não precisa ver exatamente o indivíduo, mas ele precisa sentir qualquer gatilho que venha desse indivíduo, seja um gatilho sensorial, então seja por olfato, por audição, por sensação tátil ou por até gosto. Então é onde o cão ele se torna cada vez mais especializado no comportamento que nós não gostamos. Considerando isso, você, para melhorar um problema de comportamento do seu cão, precisa ser especialista tanto quanto. Então vou voltar no exemplo militar. Então se eu estou numa guerra, significa que eu estou de um lado e existe um inimigo do outro lado. Significa que se eu não for tão especializado contra o meu inimigo, como que eu vou conseguir vencer a batalha ou vencer a guerra? Provavelmente eu vou perder. Se o outro lado também traça planejamento, traça estratégias, tem táticas operacionais específicas, do lado de cá, eu também preciso ter, justamente para que caso eu precise de uma conclusão, eu sei exatamente o que fazer. E é isso que nós precisamos pensar quando nós pensamos em melhorar um comportamento do nosso cachorro. Isso vale para o comportamento humano também, mas vamos deixar o assunto aqui só para cachorro. Significa que, se eu sei que o comportamento do cachorro funciona dessa maneira, eu vou atuar de maneira preventiva e preparatória. Ou seja, se eu sei que vai acontecer algo, eu vou antecipar eventos para que no futuro eu sei como cada situação vai acontecer. Exatamente por isso que nós treinamos. O treinamento canino, ele não é necessariamente a vida real que o cachorro vai vivenciar, né? Porque dentro do treino eu tenho que facilitar. Então, mesmo que eu tenha um comportamento complexo a ser administrado, eu não vou conseguir melhorar nada dele no problema, quando está acontecendo. Eu só consigo melhorar num contexto mais neutro, no qual não está sendo provocado. Então, se o meu cão ele é especializado na hora da ação que ele tem, significa que eu preciso tirar ele dessa ação, eu querendo melhorar esse comportamento e trabalhar aspectos fundamentais para quando acontecer a situação, né, a reação ou o comportamento, o meu cachorro está um pouco mais preparado para o que a gente quer. Então vamos pensar de novo no contexto guerra. Imagine que não existem jovens que foram treinados pelo exército, mas vão ter que tomar a frente, vão ter que ir lá no campo de batalha e guerrear. O que será que vai acontecer? Infelizmente, com uma chance muito grande, os jovens provavelmente vão morrer, né? Eles não vão conseguir, muitos vão sentir medo, muitos vão desistir, muitos vão fugir. Justamente é por isso que existe o treinamento, tá? Então a grande questão é,
para que nós possamos melhorar o problema de comportamento do nosso cachorro, nós temos que ser especializados tanto quanto eles. Agora, um ponto bastante importante. É importante a gente considerar o cão não como o indivíduo meu cão, como familiar, né? O jeitinho dele, eu gosto dele, toda a personificação que a gente cria do nosso cão. Ele é fundamental para diversas relações, né? Principalmente as relações afetivas que nós criamos com os nossos cães. Além das nossas expectativas, dos nossos objetivos. Mas além disso, a gente tem que olhar enquanto espécie também. Enquanto um indivíduo que tem necessidades e a partir das necessidades ele vai reagir no mundo, né? Ele vai se relacionar com o mundo. E significa o seguinte: se o cachorro está se tornando cada vez mais especializado no comportamento que ele está demonstrando para a gente, logo ele está sofisticando a relação dele com o mundo. E se a gente olhar de uma maneira mais grosseira e sem o viés ideológico de certo, errado e moral, a gente vai ver que o nosso cachorro está evoluindo. A gente está vendo que ele está aprimorando a própria espécie. Isso é incrível, né? Quem sabe talvez comportamentos assim é o que está fazendo o cachorro viver mais. Não estou falando dos problemas de comportamento, tá? Eu estou falando da sofisticação que o cão está tendo para poder vivenciar esse mundo que nós temos. Olha que loucura! Então você entender que o seu cachorro é especializado é importantíssimo. Aí sim é onde você vai buscar a ajuda adequada. Lógico, esse vídeo aqui não foi para tratar de um problema de comportamento em específico. Existem vários problemas, cada comportamento ele acontece dentro de um contexto específico e depende de uma análise aprofundada para que nós possamos ser especializados na solução. Quando eu sou especializado na solução, o que acontece? Eu me torno eficiente, ou seja, eu vou fazer da melhor forma possível. Eu vou fazer isso de maneira otimizada, ou seja, no melhor tempo possível, nas melhores condições possíveis, com o menos gasto de tempo e de energia possível. Quando eu não sou especializado, eu vou demorar muito mais tempo. Por isso que na nossa carreira, quando nós olhamos para a nossa forma de trabalho, né, de vida, nós buscamos sempre aperfeiçoamento, né? As pessoas que não se sofisticam, elas deixam de prosseguir, deixam de evoluir, elas param no tempo. E da mesma maneira, a gente lida com isso. Então o cachorro, ele também tem isso. E para que nós tratemos de assuntos pontuais, aí a gente vai ter que se aprofundar em cada tema. Reforço que se você quiser saber de um assunto específico, comenta aqui nos comentários aqui embaixo. E até mesmo deixa o seu ponto de vista, a sua experiência. Qual é o comportamento que você já observou que o seu cachorro é especializado? Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que a maioria das pessoas acabam vivenciando, né? O cachorro especializado no passeio, né? Ele sabe que ele vai passear. Então ele observa todos os seus sinais antes de você sair. Você vai colocar uma roupa específica de repente, né? Você vai colocar um tênis para você poder sair, ou você vai colocar uma roupa específica, ou você vai na direção de uma porta específica. Ele sabe exatamente onde está a coleira dele. Quando você pega a coleira, ele sabe a direção, ou sabe o que vai acontecer. Ou até mesmo, vamos para um outro cenário onde o cão é muito especializado, ele sabe que de repente você vai sair de casa. Então ele começa a ficar ansioso antes de você sair. Ele começa a observar que você troca de roupa, que você passa um perfume X, que você usa uma roupa Y, que você pega uma mochila, uma bolsa, que você pega a chave do carro. Então, olha só, o cachorro ele vai observar e isso é muito legal. E é isso que eu queria estimular você a pensar. Então, se você ainda não está se tornando especializado no seu cachorro, provavelmente você está tentando melhorar algum comportamento e não está sendo tão especializado. Se você tem algum problema complexo, a minha maior recomendação é encontre um profissional especializado e qualificado para poder te ajudar a melhorar esse comportamento. Inclusive, eu faço esse trabalho de maneira presencial apenas aqui em Sorocaba por enquanto, mas também faço atendimento online. A gente consegue fazer de maneira especializada diversos atendimentos online para qualquer lugar do mundo, inclusive. E se você deseja se tornar especializado ainda mais no seu cachorro, aprender como funciona a cabeça dele, aprender sobre os comportamentos, aprender o que fazer e ensinar o seu cachorro a se relacionar melhor com o mundo, eu tenho um treinamento que ele é online. Ele é uma plataforma digital construído em módulos passo a passo para facilitar o seu entendimento e a sua prática. São conteúdos teóricos para que você possa compreender e práticos para que você coloque em prática e construa isso junto com o seu cão. Se você quiser conhecer esse treinamento, ele está aqui embaixo na descrição. Além disso, eu vou deixar na descrição algumas recomendações de vídeos aqui do YouTube que eu já fiz também, que são informações super legais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gostou do que eu disse para você, deixa o seu like aqui, caso você não tenha dado antes. Até mesmo se inscreva no canal para receber conteúdos. E essa é uma maneira que você me estimula de trazer mais informações, mais ideias, te ajudar a pensar e se relacionar melhor com o seu cachorro, claro. E lógico, nós não vivemos sozinhos. Quanto mais a gente
quer ter cães, mas a gente também tem uma sociedade com cães. Só que o que a gente precisa? De uma sociedade que tenha informação de qualidade, que tenha educação, que tenha autorresponsabilidade. Então, se você quer ajudar as pessoas também, compartilhe esse vídeo. Envia para um amigo que poderia gostar dessa informação. Compartilha com alguém que está pegando um cachorro novo, está adotando um cachorro ou comprando, ou até mesmo alguém que já tem um cão que tem algum problema de comportamento que ele não consegue ser resolvido, porque a pessoa não entendeu que o cachorro dela é especializado. Então, manda para essa pessoa também. E se você gostou, deixa aqui seu comentário. É legal, eu gosto de bater esse papo. Se você não gostou, diz também o seu motivo. Então, dentro do adestramento, a gente precisa ter isso. Nós precisamos entender como que funciona para depois ir para a prática. Esse é um vídeo, sim, teórico e informativo, mas para que nós possamos entender e resolver problemas de comportamento, essa é uma base fundamental. Eu espero que você tenha gostado e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.